Quando falamos em liderança, seja à frente de um grupo ou de si mesmo, não apenas falamos dos conhecimentos teóricos ou de formação. A inteligência emocional interfere muito nas conquistas e objetivos. Por isso, hoje eu recebo aqui a nossa maravilhosa mentora de líderes, Eliane Gavasso, para a gente conversar, gente, sobre a importância da espiritualidade na liderança. Boa tarde, Eliane. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde. Tudo bem com vocês duas aí? Como Estamos estão? bem, graças a Deus. Que bom. Eliane, vamos lá. Vamos começar então. A fé, ela é importante para as nossas conquistas? Explica pra gente. Vou começar com uma frase. Vai. Tá? Fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Tá? Essa frase foi a minha frase de inspiração quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu saí lá da minha carteira assinada lá de muitos anos e vim para essa vida aí de empreendedora, sabe? Então o que eu digo? A fé ela é importante porque ela é o nosso sustento, o nosso anseio. Eu poderia dizer assim que é o alimento para os nossos sonhos. Porque a gente sonha, mas como que a gente sustenta esse sonho? Através da fé, realmente através de acreditar naquilo que você não está vendo, acreditar no invisível, né? E com fé tem um sentido a mais, tem um sentido diferente. Você também vai ter a entendimento que você não está sozinho. Que tem mais além daquele movimento que você está fazendo no dia a dia. E a forma com que a gente pensa, a forma com que os pensamentos acontecem aqui na cacholinha, digamos assim, eles interferem muito nos nossos resultados? Ah, com certeza, né? Porque o que a gente vai pensar vai nortear o que a gente vai fazer. Eu gosto de pensar o seguinte, aquilo que não cabe na minha mente não vai caber na minha realidade. Ou seja, se eu acho que eu não consigo algo, se algo é muito grande para mim, se é muito caro, se é muito difícil, eu não vou colocar isso para eu conseguir na minha realidade. Então, o primeiro ponto é o nosso pensamento, né? E aí eu vou entendendo, eu tenho uma mente que ela trabalha a meu favor ou ela trabalha contra mim, né? Então, agora imagine o seguinte, você trazendo essa questão da fé, da espiritualidade, ela vai nos ajudar, inclusive, a nortear o nosso comportamento. Naquele momento que, de repente, a gente se sente sozinho, se sente, sou só eu aqui, você pensa assim, não, tem uma força maior que está aqui por mim. Isso gera um movimento diferente na nossa mente, né? Então, vamos guardar isso. Aquilo que eu não consegui pensar, que for muito grande, tem a ver com como eu estou lidando com isso. E, às vezes, pode ser só uma crença, só um pensamento aí que eu adotei de algum lugar, de alguma situação, mas que se ele não for me levar para frente, eu preciso olhar para esse pensamento e ressignificar. Eu consigo mudar esse pensamento, porque é ele que vai nortear as nossas emoções, como que eu me sinto a respeito, né? Eu trouxe o livro para sugerir em função da fé, mas eu vou usar ele como um exemplo agora. Por exemplo, assim, você indicaria um livro que você não acredita de jeito nenhum? Não indicaria. Não indicaria. Agora, você indicaria um livro que você gosta, que eu trouxe aqui porque eu adoro esse livro aqui, né? Você vai indicar. Agora, pense sobre você. Quais são os pensamentos que você está tendo? Os pensamentos que você tem, eles te levam realmente com confiança, com força? Né? O que você acredita sobre você? Você acredita ao ponto de você te levar para frente, te levar para as conquistas? É isso que você vai pensar. Se você não acreditar em você, como que as pessoas vão acreditar? Como que você vai levar aquilo que você deseja para frente? Como que você vai se levar? E a gente vai percebendo assim a força que o nosso pensamento realmente tem. Mas daí se acontece, por exemplo, como você explicou ali, vem um pensamento sabotador, né? Não, é muito caro, não vai conseguir, não é muito grande e tal, enfim. Você já pensou, porque às vezes é automático, você tá ali vivendo aquela situação e passa, né? Tipo, não é algo assim que você fala, ai meu Deus, não, pensei errado, e agora, o que eu faço? Aí você falou sobre ressignificar, tirar esse pensamento, mas por onde a gente pode começar? Tive o pensamento, né? Sei lá, quero comprar uma casa maior. Não, mas é muito caro, não tá na minha realidade. Como que eu tiro esse pensamento? Como é que eu ressignifico isso, Eliane? Então, o ressignificar, a gente diria assim, dar um novo significado, dar um significado diferente. Então, quando eu penso assim, eu queria uma casa maior e, ela ficou muito grande pra mim, a Patrícia acertou, porque eu tô bem querendo uma casa diferente. Mulher, eu também tô, tá vindo bebê por aqui, gente. Então, nós estamos no sonho. Estamos as duas querendo uma casa maior. Na sinergia aqui, né? Então, o que eu vou pensar? Primeiro, eu vou me questionar. Tá? O que é bacana? Porque, de repente, assim, sem a gente ter esse entendimento de que a gente pode questionar o nosso pensamento, a gente fica no automático. A partir do momento que a gente começa a pensar assim, mas por que outras pessoas têm uma casa maior e eu não posso ter? Por que eu não posso? E a gente começa, às vezes, a identificar que é simplesmente uma programação que veio. Por quê? Pode ser que, realmente, de fato, eu não tenho dinheiro para comprar esta casa maior agora. É fato, sem dinheiro a gente não compra, não é? A fé move montanhas, mas ela precisa trazer o dinheiro para a gente fazer, certo? Mas aí o que eu vou pensar? De repente eu posso não conseguir comprar agora,
Mas como que eu posso fazer? Se eu quiser comprar essa casa, eu posso entrar num outro patamar, que é o quê? De planejamento, de pesquisa, né? De realmente sonhar, de me imaginar. Enquanto eu estiver projetando, estiver me imaginando nesse lugar, o que eu estou fazendo? Eu estou norteando o meu pensamento e as minhas ações para essa casa. Em algum momento isso vai acontecer, exceto se realmente eu pare de pensar e falar assim, não é para mim isso. A partir do momento que eu falar que não é para mim, ou que está demorando, ou que ainda não aconteceu, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando aquela crença anterior. Então, é isso que eu preciso pensar. Então, assim, sempre é possível, né, desde que a gente se organize para aquela situação. E, assim, o universo conspira a nosso favor, né? As coisas acontecem. Gente, tem milagre acontecendo todo momento, todo dia. Pequenos milagres na nossa vida. Né? Esses milagres maiores, eles também podem vir. Basta realmente a gente focar e colocar a nossa energia, colocar a nossa fé. Isso, e a gente sempre que fala, nesses temas, a gente fala também do autoconhecimento, né? Você se conhecer, você conversar com você mesmo, com os seus pensamentos. Mas como que eu posso trabalhar, Eliane, esse autoconhecimento, essa espiritualidade no dia a dia? Então, quando a gente fala de fé, eu acredito que a gente acaba associando a uma espiritualidade, uma religião, né? Mas quando a gente fala de fé, a gente sabe que também tem pessoas que não têm uma religião específica. A espiritualidade, ao meu ver, ela pode ser vivida de várias formas, né? Então, quando a gente associa o autoconhecimento, é a gente começar a fazer, como eu falei agora há pouco, a gente começar a se questionar, a gente começar a se perceber, a gente, às vezes, usar realmente auxílios de ferramentas para perceber como que a gente funciona, né? A gente fazer um trabalho com relação a isso, então isso vai nos ajudando. E por que isso vai conectando com a espiritualidade? Porque quanto mais a gente se conhece, mais fica claro aquilo que é importante para nós. Né? Vamos pensar assim na nossa vida de uma forma geral. A gente falou da casa, mas a Patrícia falou a casa por quê? Porque minha família, no caso dela, tá né? crescendo. Tá crescendo, a minha já tá o suficiente, né? Tá crescendo. Então, quer dizer, ela tem um sentido para isso, né? Então, isso vai associando o quê? Aquilo que é de fato verdadeiro para nós. Né? E aquilo que é de fato verdadeiro vai gerando aqui no nosso coração, na nossa emoção, vai realmente trazendo uma força, uma motivação para esse movimento. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante e ele é tão útil para todas as áreas que a gente imaginar. Isso, todas as áreas. Pegando esse gancho, espiritualidade e liderança, a relação. Olha só que interessante a gente falar isso, gente, porque não é tão falado, né? E é um assunto, assim, muito bacana da gente associar. Por quê? Porque tudo isso que a gente falou é importante para o líder. Primeiro, para o líder, ele ter a vivência dele, né? O sentido dele, o sentido do que ele faz. Nossa, hoje eu tô com força falando de fé aqui. O sentido do que ele faz, assim, sabe? Ter aquilo interno, realmente, aquele brilho de falar assim, nossa, eu sei o que eu tô fazendo aqui nesse meu papel. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, esse líder se conecta, ele se abastece espiritualmente, né? Como é bom quando a gente tem um momento espiritual, seja às vezes num lago, numa igreja, né, num momento de partilha com as pessoas, numa conversa. Então, tudo isso, esse líder vai levar dentro dessa energia dele lá para o trabalho. E aí, fica imaginando, quando a gente está associado à fé e espiritualidade, a gente está associado a coisas boas, a bons comportamentos, a bons sentimentos, a, sim, o desenvolvimento da inteligência emocional, que às vezes é tão desafiador para muitas pessoas. Então, quer dizer, a fé também vai nortear esse comportamento desse líder e ele vai ser ainda mais inspirador lá, respeitando, com certeza, as crenças de cada liderado, né, como que cada um vivencia sua fé, mas é diferente, né? Quando existe a fé, existe um brilho, existe realmente até uma unidade ali de sentimentos, de posicionamentos que vão fazer com que esse líder norteie esse comportamento. E por que eu achei tão legal a gente falar sobre esse tema? Porque muitas vezes os líderes, eles são até às vezes servos na igreja, que já vi isso, né, com os meus alunos aí de mentoria. Só que às vezes no ambiente profissional isso ainda é meio que tipo, não dá para misturar. Né? Mas às vezes ele serve na igreja, às vezes ele faz um trabalho bacana lá com outras pessoas, de fazer como é que me fugiu a palavra, mas um serviço assim de ouvir as pessoas, de compartilhar coisas boas, e às vezes na empresa ele se limita somente ao trabalho. Né? E quando se limita somente ao trabalho, eu vou falar uma frase que eu ouvi de uma empreendedora, uma empresária aqui de Cascavel, que é minha aluna de mentoria, que ela falou o seguinte: nem só de pão vive o homem. Então, ela busca também levar esse autoconhecimento, essa vivência para as pessoas, né? Então, como eu disse, respeitando muito o espaço. Mas quando você leva isso, você leva algo a mais, você leva um olhar do ser humano, você leva afinidades que geram confiança, que geram conexões com as pessoas. Que lindo! Olha, para abrir o nosso Vitrine Revista de hoje, hein? Maravilha, que aula, viu, Eliane? Melinda, muito obrigada pela sua presença. E tem um livro ali, eu não consegui ver direitinho qual que é o nome, A Lei da Compensação Divina. Esse livro, gente, é para a gente vivenciar esse nosso buscar, sonhar, pensar mais, usar a nossa mente com a nossa fábrica aí de ideias baseada no amor, tá? Baseado nessa questão do milagre. E é um livro
que ele tem imagens bonitinhas. Eu abri bem onde não tem nada. Tem figuras, ele é coloridinho. Então, assim, aquele livrinho de cabeceira para nos incentivar, para nos estimular. Então, quero realmente deixar aqui de indicação, que vai fazer muito bem para preencher o nosso coração. E com o coração Que preenchido legal. de amor, o resto é só seguir em frente. Com certeza. Seu Instagram, minha linda? Eliane Gavasso, @ elianegavasso.oficial. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez e até uma Eu próxima. que agradeço. Até a próxima.